Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem desse Shabbat é Entre o Poder e o Dever. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite a passar essa mensagem, como o Senhor ministrou a minha vida, e cada um de nós tomemos propriedade daquilo que cabe a nós com entendimento, através da tua Ruach HaKodesh, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua. Nós precisamos, Pai, carecemos sempre do teu falar, ter compreensão e ter disposição para ter a nossa vida transformada pelo Senhor. Nós não podemos mudar a vida de ninguém, nós já sabemos disso, mas nós devemos aí ter o desejo de termos a nossa vida transformada com a tua ajuda, para sermos parecidos cada vez mais com Yeshua, o nosso modelo, o nosso Mashiach. Fica conosco, é o que eu lhe peço, me capacite a passar essa mensagem do teu jeito, do teu modo, em nome de Yeshua, e que os meus irmãos, todos eles recebam aquilo que o Senhor ministrou à minha vida essa semana. Tema da mensagem: entre o poder e o dever. Parte dessa mensagem, dessa Parashá Hukat, regulamento, nós recebemos de uma conversa simples sobre as Escrituras Sagradas com o Rosh Kai, onde ele comentou conosco sobre a ordem que Hashem deu a Moshe para ele pegar o cajado, reunir a comunidade do povo de Israel, junto com Aharon, e com instruções para Moshe falar com a rocha e tirar água para o povo de Israel. E foi estudando mais sobre isto que o Senhor nos entregou essa mensagem. Nessa Parashá Hukat, Parashá 39, regulamento, temos uma mensagem de advertência para todos nós. Primeiro, para a minha própria vida. Uma nova geração do povo de Israel estava prestes a sair do deserto para entrar na terra da promessa, e por falta de água o povo se reuniu contra Moshe e Aharon, que estavam muito próximo de receber o cumprimento da promessa de Hashem, de entrarem também na terra da promessa. Porém, eles foram reprovados por uma atitude, por uma ação inadequada. Hashem ordenou para Moshe pegar e levar o cajado, mas ele não podia bater na rocha. A questão é, por que Hashem ordenou que Moshe levasse aquele cajado? Se ele tivesse seu um cajado, será que ele teria batido na rocha? Vamos entender isso um pouco melhor. Pelas Escrituras Sagradas, o cajado representa principalmente a proteção, orientação, em alguns casos, a disciplina da forma adequada e a autoridade do pastor sobre o rebanho. O cajado deve ser usado para guiar as ovelhas de forma confortável e segura, resgatá-las dos perigos e também como uma ferramenta de defesa contra animais selvagens. Além disso, o cajado é um símbolo de autoridade e poder. No caso de Moshe, foi usado também para liderar o povo de Israel e para realizar grandes milagres. Seguindo as instruções de Hashem, Moshe usou o cajado para trazer à existência diversas pragas sobre o Egito, por causa da dureza do coração de Faraó. Moshe estendeu o cajado sobre o mar e as águas se abriram para a passagem do povo de Israel. Descrito em Shemot, Êxodo capítulo 14, versículo 16. Moshe levantou seus braços com o cajado em sua mão durante a batalha em defesa do povo de Israel contra o ataque dos amalequitas.
Enquanto Moshe mantinha o cajado em sua mão erguida, o povo de Israel prevalecia. Quando ele abaixava o cajado, os amalequitas prevaleciam, descrito em Shemot, Êxodo capítulo 17, versículo 9 a 13. Moshe precisava estar com o cajado em sua mão para tirar a água da rocha de forma sobrenatural. E se ele não tivesse levado o cajado, ele estaria em desobediência à instrução de Hashem. O Senhor falou: pegue o cajado e leve. Em Horeb, 40 anos antes, Moshe bateu na rocha. Hashem havia ordenado que Moshe fizesse isso, que ferisse a rocha uma única vez, da qual brotaria água, descrita em Shemot, Êxodo capítulo 17, versículos 5 a 7. Uma pré-figuração do que o Mashir Yeshua, a rocha, seria ferida pelas nossas transgressões. Em resumo, o cajado de Moshe foi um símbolo de poder de Hashem e foi usado em momentos cruciais da história da libertação do povo de Israel, do Egito, de forma sobrenatural e também durante sua jornada pelo deserto. Porém, nessa paraxá, o povo de Israel se levantou contra Moshe e Aharon novamente. E Moshe, irritado, se levantou contra o povo de Israel e disse o que não deveria dizer, e dessa vez bateu na rocha 2 vezes com o cajado. Vamos ler novamente a ordem de Hashem para Moshe. Bamidbar, Números, capítulo 20, versículo 8. Bamidbar, Números, capítulo 20, versículo 8. Pegue o cajado, reúna a comunidade, você, Aharon, seu irmão, e diante dela diga a rocha que produz a água. Vocês extrarão água da rocha e assim farão a comunidade e seu gado beber. Eu acredito particularmente que Moshe não conseguiria ferir a rocha sem o cajado na mão, mas estaria em desobediência a Hashem. Porque o Senhor pediu para ele levar o cajado. Era necessário para operar mais aquele milagre. Vamos ler novamente, Bamidbar, Números capítulo 20, versículo 11. Moshe levantou a mão e bateu 2 vezes com a vara, com o cajado na rocha. A água fluiu com profusão e a comunidade e o gado beberam. A ordem de Hashem não foi a mesma como havia ocorrido 40 anos antes. Embora a situação fosse a mesma, tirar a água da rocha, mas agora a ordem era diferente, a instrução era outra. Na primeira experiência, Moshe recebeu instrução para bater na rocha. Mas agora a instrução era para falar com a rocha. Hashem deu ordens para Moshe levar e ter o cajado em sua mão, mas não ordenou que ele deveria ferir a rocha em Merivá, como havia ocorrido 40 anos antes em Horeb. Atitudes de sucesso no passado não garante sucesso no momento presente, porque as circunstâncias são outras, o contexto e as pessoas mudam. De qualquer forma, na posição que Moshe estava, ele deveria ter seguido, arriscar todas as instruções de Hashem. Mas ele estava irritado e bateu na rocha 2 vezes. Falou que não deveria para o povo de Israel. Não santificou, nem glorificou o nome sagrado de Hashem diante do povo de Israel. E perdeu a oportunidade de entrar na terra da promessa, algo que ele desejava muito.
Na parábola do servo vigilante, registrado no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48b. Lucas, capítulo 12, versículo 48b. Daquele a quem muito é dado, muito será exigido, e quem muito foi confiado, muito será pedido. Imagine você, depois de décadas de lutas intensas, enfrentando batalhas, na vésperas de receber sobre a sua vida o cumprimento da promessa de Hashem, você perder a sua bênção, perder o que você tanto desejou por ter uma ação inadequada, uma ação movida pelos seus sentidos, pela memória de uma experiência anterior e não pela ordenança de Hashem. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Podemos até não bater diretamente na rocha, mas podemos bater em alguma ovelha de Hashem, entregue a Yeshua, que foram confiadas em nossas mãos, e dessa forma ferimos o coração do nosso Pai que está no céu, ferimos o coração de Yeshua. Isso pode ocorrer dentro do nosso lar. Palavras ásperas com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ou dos filhos para com os pais, no nosso trabalho, na escola onde estudamos, dentro de uma congregação. Então tenha cuidado para você não ferir ninguém, nem com palavra, nem com ações. Eu oro com sinceridade para que Hashem me perdoe por todas as vezes, e foram muitas, que eu feri alguém, ovelhas dele, mesmo sem intenção, com as minhas palavras e com as minhas ações nessa terra. É um grande desafio para todos nós e precisamos aprender a cuidar com muito zelo e usar com muita responsabilidade tudo o que a gente tem confiado nas nossas mãos. A nossa família, os nossos filhos, parentes, amigos, o nosso próximo. E usar com sabedoria as nossas palavras. As nossas palavras são o nosso cajado. Não importa qual seja a situação. Precisamos seguir à risca as instruções de Hashem, mesmo em situações de fortes tensões, que abalam as nossas estruturas emocionais. Hashem deu uma ordem para Moshe levar e ter o cajado em sua mão, mas não era para ele bater na rocha, era para ele conversar com a rocha. Não era para ele ferir a rocha com seu cajado. Em momentos de indignação, contrariedades, controvérsias sobre nós, ou sobre pessoas que amamos, é muito possível que sejamos tentados a usar o nosso cajado, seja com palavras, seja com ações. Às vezes a pessoa não fala nada, sai e bate a porta. Ações inadequadas. E é para esse momento que as instruções dessa paraxá foram deixadas para nós como advertência. Existem muitas coisas que podemos e devemos fazer, principalmente lutar pela salvação de almas nessa terra. Porém, existem muitas outras que nós podemos fazer, mas nós não devemos. Qualquer condição que nos levar para fora dos conselhos das instruções de Hashem é crítica para nós. Eu sei bem o que estou dizendo e espero que você acredite no meu testemunho, porque eu não desejo que ninguém passe por situações de erros
que eu enfrentei usando o meu cajado de forma indevida sobre a vida de pessoas por não ter o conhecimento que o Senhor me trouxe através dessa mensagem. E que estou compartilhando com vocês. Irmãos, Moshe e Aharon consultaram a Hashem e fizeram bem. Precisamos aprender a fazer isso sempre, em qualquer situação. Eles estavam sob pressão e opressão, proveniente do povo, uma nova geração, que herdaram dos pais a reclamação. Moshe e Aharon receberam instruções sobre o que fazer e como agir, porém Moshe estava irritado com o povo de Israel e errou o alvo. Aqui nós precisamos, isso serve de alerta, precisamos tomar muito cuidado com o nosso posicionamento quando alguém ou alguma situação traz sobre a nossa vida irritação. É momento de parar, orar. É momento de postergar qualquer decisão para um outro momento. É momento de nos levantarmos para dominar o velho homem. Moshe conhecia a Torá de uma forma que somente a Ruach HaKodesh poderia revelar a ele e também aos nossos espíritos. Mas isso não o impediu de usar o que Hashem ordenou que ele carregasse, no caso o cajado, o bordão, de um modo a reprová-lo diante de Hashem, diante de toda a congregação de Israel. Mas o povo estava errado. O Senhor não vai cobrar de outras pessoas as ações de outras pessoas sobre a nossa vida. Ele vai cobrar nossas ações. É com isso que nós precisamos ter muita atenção. É extremamente importante termos em mente que é fundamental buscarmos pelo conselho de Hashem e obedecer cada instrução de forma precisa, ao seu tempo, para sermos bem-sucedidos, como está escrito em Tehillim Salmos, capítulo 33, versículo 11. Tehillim Salmos, capítulo 33, versículo 11. Mas o conselho de Adonai dura para sempre. Seus planos são para todas as gerações. É para a nossa vida no dia de hoje. Precisamos compreender que sem obedecermos esses bons conselhos de Hashem, será impossível recebermos a coroa da vida. Tehillim, Salmo 73, versículo 24. Tehillim, Salmo 73, versículo 24. Tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás com honra. Em outras versões está, me receberá na glória. Porém, não é fácil mantermos a tranquilidade em momentos de angústia, momentos de pressão. Como é difícil estarmos à frente, irmãos. À frente de uma casa, à frente de uma responsabilidade assumida em um trabalho, talvez em um ambiente educacional, mas ainda à frente de um ministério. Moshe e Aharon havia perdido a irmã Miriam há pouco tempo e entraram sobre uma terrível e receberam sobre eles uma terrível pressão do povo de Israel, daquela nova geração. Isso era algo que se repetia continuamente. Mas naquele momento, praticamente na última prova, no final dos 40 anos no deserto, Moshe e Aharon foram reprovados e não puderam entrar na terra da promessa. Mesmo reprovado, Moshe tem sido usado neste momento como uma advertência para as nossas vidas. E precisamos aprender a dominar as nossas más reações, não importa qual seja a situação. Nenhum comportamento inadequado poderá ser justificado diante da presença de Hashem, porque Hashem, ele não causa mal nenhum a ninguém.
não causou mal a Moshe, nem causa mal a nós. Então por que faríamos algo para desonrá-lo? O povo provocou Moshe, mas Moshe desonrou Hashem quando desobedeceu sua instrução. Essa é a questão. Eu alerto mais. Todos nós estamos à prova. Eu diria até em um intensivão, com provas que serão cada vez mais intensas nessa terra, que não respeitarão nenhuma idade. Se realmente desejarmos servir a Hashem do modo dele, precisamos ter muita sabedoria e entendimento de como e quando usar o nosso cajado. De preferência vivendo e propagando as escrituras sagradas. E ainda assim haverá momentos onde nós precisamos nos calar. Porque no nosso muito falar não falta transgressão, é o que está escrito. Irmãos, hoje ainda aos meus 61 anos de idade eu preciso me lembrar continuamente que o cajado, o bordão que Hashem me entregou, na verdade, ordenado para exercer o meu chamado, precisa e deve ser usado do modo que Hashem deseja que eu utilize. E não pode ser usado para ferir a rocha, o Mashir Yeshua, nem tampouco nenhuma ovelha. Pertencentes a Hashem, entregues a Yeshua e confiados na minha mão. E eu preciso me lembrar disso continuamente, principalmente em situações de prova sobre a minha vida. E compete a mim lutar e dominar o velho homem para que eu não seja reprovado. Independentemente do nível de responsabilidade que foi depositado sobre a minha vida. O mesmo ocorre com cada um de vocês, porque todos nós, cada um de vocês, tem alguma responsabilidade com alguma coisa. Então lutem para não serem reprovados diante de Hashem, porque todos vocês têm um nível de responsabilidade de edificação do reino do céu nessa terra. Irmãos, se nós deixarmos que a ira, o orgulho, a indignação, os ciúmes e qualquer sentimento ruim proveniente do reino das trevas se manifeste na nossa vida, poderemos usar o nosso cajado para ferir alguém. E automaticamente feriremos o coração do Senhor. Mesmo quando não sabemos com propriedade que estamos fazendo isso. Não importa. Nenhum de nós será tomado por inocente. Eu acredito que Moshe não teve nenhuma intenção de fazer o que ele fez. Mas o não saber não nos inocenta. Precisamos viver em obediência, seguindo cada instrução de Hashem com precisão, de forma detalhada. E na dúvida, voltar no Senhor. Senhor, é isto mesmo que é para fazer? Sabendo que o velho homem não morre, mas cabe a cada um de nós dominá-lo o tempo todo. Enquanto estivermos nessa terra, ainda mais em momentos sensíveis. Para você que está ouvindo essa mensagem, existem hierarquias de autoridade sobre as nossas vidas. Talvez você ocupe uma posição de liderança sobre outras pessoas, no seu lar, trabalho, ministério. O cuidado para estas pessoas em posição de liderança deve ser redobrado. O nosso cajado
é também as nossas palavras, as nossas ações. Existe até um jargão sobre uma ministração considerada dura ser reconhecida como a cajadada. Então precisamos ser cautelosos com as nossas palavras, com as nossas ações, para não ferirmos ninguém diante das adversidades. É isso que a Rua HaKodesh ministrou no meu coração. Na Haftará, no texto que temos no livro de Shoftim, Juízes, capítulo 11, versículo 29 a 33, texto que nós lemos hoje, Yeftar Shefté usou do poder de suas palavras, o cajado dele, através de um voto para trazer a morte sobre a sua única filha. Irmãos, as nossas palavras sem uma direção de Hashem poderão atingir e destruir a vida de pessoas as quais nós amamos. E no caso de Shefté, o critério ainda foi religioso. Esteja você atento, atenta com seus votos. Avalie se o seu voto foi feito para você conhecer melhor e se aproximar mais de Hashem, ou se foi feito para você conquistar alguma vitória, atender a alguma das suas necessidades, seus desejos pessoais. Cuidado com esse tipo de voto. Medite nisso quando você se propor a votar alguma coisa diante de Hashem. Ele sabe das razões do íntimo do seu coração. Cuidado, não faça voto de tolo. Todos nós podemos disparar setas e dardos inflamados, facas afiadas contra a vida de outras pessoas, usando as nossas palavras, o nosso cajado. Às vezes até usando versículos das Escrituras Sagradas, de forma distorcida, com palavras violentas, ásperas, debatendo sobre assunto que só provoca divisões, brigas e contendas, fazendo cobranças e acusações. Isso tem ocorrido muito, principalmente dentro dos lares, entre os casais, entre os pais com seus filhos, filhos com seus pais, entre irmãos, entre amigos. Até um voto religioso feito de forma indevida pode provocar mal sobre a vida de alguém. Podemos seguir os padrões de outras pessoas nesse mundo e considerá-los como normais na sociedade, válidos para serem utilizados na nossa própria vida. Afinal, todo mundo faz. Mas que, na verdade, não são adequados para aqueles que dizem temer o nome sagrado de Hashem. Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando entrarem na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês, não aprendam a seguir as práticas abomináveis destas nações. Se agirmos em conformidade com os padrões desse mundo, teremos o mesmo destino que esse mundo terá. Está condenado à destruição. Que não seja assim conosco, nem com aqueles que nós amamos. Não mais. No texto que nós lemos na Brit Hadashah, em Yohanan, João capítulo 4, versículo 19 a 30,
Nos ensina sobre uma mulher em Samaria que saiu para buscar água em seu cântaro. Água que era essencial para a subsistência daquela mulher. Ao ouvir Yeshua e ser confrontada pelas palavras do Mashiach, ela foi impactada de tal forma que se rendeu ao conhecimento da verdade. E ocorreu algo interessante. Vamos reler e observar. Yohanan, João, capítulo 4. Eu vou ler os versículos 28 e 29. Yohanan, João, capítulo 4, versículo 28 e 29. Então a mulher deixou o jarro, voltou à cidade e disse às pessoas de lá: venham, venham, venham e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Será que ele não é o Mashiach? Observe que aquela mulher deixou o seu cântaro, aquele objeto usado para transportar a água, para a subsistência dela. Irmãos, enquanto nós não estivermos dispostos a deixar tudo, até o que é essencial na nossa vida, aos pés do Mashiach Yeshua, eu sinto dizer, mas nós não estaremos prontos para anunciar as boas novas com poder e autoridade. Aquela mulher ao lado do poço em Samaria deixou seu cântaro aos pés do Mashiach Yeshua, que havia falado coisas secretas sobre a vida dela para ela mesma. Então cuidado, preste atenção, não fale coisas secretas de uma pessoa para outra pessoa. Aqui ele está falando coisas secretas da vida dela para ela mesma. E posteriormente, Yeshua se revelou a ela como Mashiach da casa de Israel. Yeshua conhece todos os nossos segredos mais ocultos. Infelizmente, muitas pessoas conhecem Yeshua, mas ainda não conseguem reconhecê-lo como o Mashiach da casa de Israel que veio e está retornando. Outras ainda não conseguem confiar a sua vida totalmente a Ele. Vai que preciso ter um plano B. Nós não podemos ter isso mais na nossa vida. O nosso plano B pode nos levar para o buraco, rapidamente. Nós não teremos como anunciar as boas novas carregando pesos conosco, irmãos. Ou confiamos em Yeshua os nossos cântaros, ou realmente teremos a nossa caminhada nessa terra prejudicada. Nessa mensagem, a Ruach HaKodesh nos leva a refletir sobre o cajado que Hashem confiou em nosso poder, a palavra das Escrituras Sagradas que devemos usar com muita sabedoria e entendimento. E assim veremos milagres acontecerem. Nós somos convidados a compreender que as palavras que proferimos são com cajado, e que precisamos ser cautelosos cada vez mais com a forma como utilizamos essas palavras. Mas que compreendamos também sobre a necessidade de deixarmos aos pés do Mashiach Yeshua tudo o que está pesado para carregarmos, ainda que seja essencial para a nossa vida. Como aquele cântaro que estaria pesado para aquela mulher sair anunciando as boas novas naquela cidade. Deixemos ao pé do Mashiach Yeshua também os nossos cajados, os nossos votos, os nossos desejos de vitória nessa terra. Tenhamos coragem de deixar tudo aos pés do Mashiach.
Tudo. Inclusive as coisas essenciais. Para nós fecharmos. O melhor lugar para depositarmos todas as coisas é, de fato, aos pés do Mashiach. E não há como termos êxito em nossas vidas se não compreendermos e assumirmos essa verdade. Todos nós passamos por desafios, mas muitas lutas que enfrentamos poderiam ser superadas se conseguíssemos colocar tudo sob o controle de Mashiach Yeshua. E não termos tanta confiança que sabemos controlar tudo o que nos foi confiado. Porque nós não sabemos. A sua vida, a sua família, a educação dos seus filhos, o seu trabalho, o seu testemunho, a sua saúde. Tudo o que você tem precisa estar embaixo da autoridade e controle do Mashiach Yeshua. Por mais que você se sinta capacitado em carregar seu cajado, seu cântaro e a fazer seus votos, confie naquele que é mais capacitado que você. Porque Yeshua nunca erra. Vocês sabem por quê? Ele só faz e fala o que ele ouviu e viu o Pai fazer. Os nossos pecados já feriram Yeshua uma vez. E muito possivelmente todos nós, todos, sem nenhuma exceção, de alguma forma já ferimos alguém com o nosso falar, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de reagir. Ainda que sem intenção, não importa. Ou seja, todos nós de alguma forma já batemos na rocha mais de uma vez, exatamente como Moshe fez. Talvez você tenha feito votos que não deveria ter feito, assumiu compromisso que não deveria ter assumido, e prejudicou alguma vida, com resultados ruins até sobre a sua própria vida, como fez Jeftar. Talvez o seu cântaro pesado ainda esteja sobre os seus ombros, como se ele fosse o responsável pelo seu sustento. E não Hashem. Lembre-se, estamos diante de dias difíceis. Não deposite a sua total confiança nos recursos dessa terra, nas suas economias, na sua conta bancária, no seu trabalho, no seu salário, nos seus bens pessoais, porque quem te sustenta de fato é Hashem. E ele pode usar esses meios, é verdade, mas tudo, absolutamente tudo pertence a Hashem, que provê todas as nossas necessidades. Quanto mais rápido você conseguir reconhecer isto, melhor você estará preparado para suportar o que está por vir. E eu acredito que virá muito em breve. Porque nós vamos precisar sobreviver por esse princípio de confiança total, irrestrita em Hashem. Faça como a mulher no poço em Samaria, deixe Yeshua cuidar de tudo para você, confie e faça a sua parte anunciando as boas novas. Somente assim você será livre verdadeiramente, acredite. Quando você voltar, seu cântaro estará protegido no mesmo lugar. Porque foi guardado e protegido por Yeshua. Moshe e Aharon não puderam entrar na terra.
foram reprovados. Mas Hashem não deseja que nenhum de nós sejamos impedidos de entrar na terra da promessa. Então tome propriedade dessa palavra no seu coração em nome de Yeshua. Que confiemos em Yeshua. Que o seu falar, o seu proceder, o seu cajado, que o seu cântaro esteja sempre embaixo da administração de Yeshua. Que os seus votos sejam para conhecer cada vez mais e melhor Hashem através de Yeshua. Esse é o único modo para não errarmos o alvo. Que sejamos todos nós vitoriosos, vitoriosas. Porque Hashem prometeu isso a todos que tiverem o seu espírito nascido de novo através do Mashiach Yeshua. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça pelos Teus ensinamentos. Nos ajude a tomarmos propriedade de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, tem duas formas de aprender. Errando ou aprendendo com o erro de outras pessoas. E nas Tuas Escrituras existe o registro de muitas pessoas importantes ali que erraram. E nós não somos melhor que ninguém. Nenhum deles. E o Senhor, pelo Teu amor, fez chegar a nós estas informações para termos a oportunidade de aprendermos sem errar. E ainda que por algum motivo venhamos a cometer algum erro, se buscarmos pelo Senhor, o Senhor ouvirá o nosso clamor, virá e restaurará a nossa sorte. Nos ajude a compreender e entender os tempos que nós estamos vivendo e os Teus projetos para a nossa vida. Sejamos todos nós vitoriosos diante do Senhor e nunca, jamais reprovados sobre nenhuma condição. Muitas pessoas hoje desejam te servir, mas nem todos estão sendo aprovados. Nos ajude a sermos instrumentos nessa terra para que essas vidas recebam da Tua ministração, assim como o Senhor me concedeu essa semana, e dê força a cada uma delas para tomar propriedade disso e ter a sua própria vida transformada e que se tornem elas também vitoriosas. É o desejo do nosso coração. Nos ajude em tempos difíceis sobre a terra. E nós não podemos questionar o Senhor sobre situações que o Senhor nunca determinou sobre as nossas vidas. Nos ajude a compreender e entender e sermos uma luz do Mashiach, que aponta o caminho nesse mundo em trevas. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.